eu encontro resposta, mesmo no silêncio de Deus. Ele é dono de todo conhecimento, dono da sabedoria e do poder. Que Ele possa saciar a sua sede nesta noite, com a água da fonte da vida eterna. Muito antes que tudo houvesse, Ele já era Deus, e Ele se revela aos seus. Ele se revela, mesmo sendo gentil ou descendente do povo hebreu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Mesmo que você duvide, não adianta. Ninguém explica Deus. Ninguém pode explicar o amor de Deus. Eu repito, ninguém é capaz de explicar esse amor de Deus. O amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Não adianta. Ninguém explica, nem jamais vai explicar o amor de Deus. Mas que nesta noite Ele possa nos dar de beber da água, da fonte da vida eterna. Porque antes que houvesse ar e tudo fosse criado, Ele já era Deus. E glórias e honras ao Senhor, porque Ele se revelou aos seus. Desde o crente até o ateu, se bobear, tem a revelação. Porque Deus, ninguém explica Deus. Eu quero aproveitar esta oportunidade tão especial. Neste primeiro dia da semana, neste domingo, para cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor. Porque ninguém explica esse amor de Deus. Ninguém é capaz de descrever esse amor que excede todo e qualquer entendimento humano. Eu quero cumprimentar aqueles que já estão conosco. Nilda Rabelo Reis, Angélica Bonfim, Lúcia Jatobá, Gilberto Bispo, Eliane Pereira, Aline Barros, Alexandra Rodrigues, Flávia Gonçalves, Érica Rocha e minha amada esposa, Nicleide Montresol. Sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe e te conceda um domingo, um fim de domingo abençoado, vitorioso e um início de semana cheio da graça do Senhor. Por quê? Eu quero somente adorar. Ninguém explica esse amor de Deus. Angélica Bonfim, Deus te abençoe. Agradeça, reconheça, não desista, não se entristeça, porque ninguém explica Deus. Não adianta querer explicar esse amor. Basta abrir o coração para receber. É inexplicável o agir de Deus na sua vida. É inexplicável o agir de Deus na minha vida. Cassiane Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Jamile Jesus, bem-vinda. Então o melhor que nós temos a fazer é erguer a nossa voz, as nossas mãos, abrir o nosso coração e o adorar. Não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Mesmo que você, como Jó, não tenha mais motivos para glorificar, mesmo que você já tenha sido alvo de tantas provações, vamos adorar. Porque ninguém explica Deus. Ninguém é capaz de descrever esse amor de Deus. Ninguém é capaz
de enxergar a dimensão desse amor. Muitas vezes, você e eu somos submetidos a situações que nós não entendemos. Mas não é por isso que o amor de Deus nos abandonou. Elaine Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Então que nesta noite, neste fim de noite de domingo, dia 8 de maio de 2022, segundo domingo do mês de maio, que portanto aqui no Brasil se comemora, ainda que com um cunho de certa forma comercial, se comemora o Dia das Mães. Que você possa hoje abrir o seu coração para agradecer. Inclusive, já que estamos falando do Dia das Mães, entendamos que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma incondicional, sem esperar absolutamente nada em troca, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é incondicional. Fabiane Mota, seja bem-vinda. Thelma Silva da Cruz, bem-vinda. Deus abençoe. E esse amor de Deus, a maneira que nós temos aqui na terra, que mais se aproxima, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas é interessante que a palavra de Deus vai mais longe. Quando ela diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, do filho que leva no ventre, todavia o Senhor não se esquece dos seus. Existe um amor que não se pode explicar. É o amor de Deus. E aquilo que nós temos como referência mais próxima, mais palpável, que mais se aproxima, mais se assemelha desse amor, é o amor de mãe pelo seu filho. Então, se você quer tentar entender, ainda que de forma parcial, o quanto Deus te ama, pense da seguinte maneira: pense no amor que você, mãe, tem pelos seus filhos. Ou que você, filho, recebe ou recebeu da sua mãe. É a referência mais eficaz, que mais próximo chega, que mais se assemelha. E é tão difícil tentar explicar o amor de uma mãe, não é mesmo? Pelos seus filhos. Que dirá o amor de Deus por nós? Não é para explicar, é para receber. E é incrível que as crianças, quando bem pequenas, elas não se preocupam em entender o que a mãe tem por elas e o que elas têm pela mãe. Elas simplesmente se doam e recebem. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que eu e você recebamos e nos entreguemos sem reserva. Os filhos depois cresce e fica bestado, e aí começa a ficar esquisito. Mas pensa nos filhos pequenos, nas crianças menores, mais jovens. Eles não tentam ficar filosofando e tentando conceber conceitos daquele amor. Não! Eles simplesmente recebem o amor de suas mães e eles se entregam completamente para esta relação de amor. Isete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E desta forma, nós podemos entender um pouquinho do quanto Deus te ama, do quanto Deus me ama, do quanto Ele deu por amor. O próprio Jesus dizia: ninguém tira a minha vida, eu a entrego.
Leoneide Almeida, Shirley Santos, bem-vindas, Deus abençoe. E por que ele entrega? Ele entrega porque ele ama. Por amor. Para dar vida. E vida abundante. Nesta noite, neste domingo, neste dia das mães, eu quero convidar você a abrir o seu coração para este amor. Ótimo! Muitos de nós puderam estar com suas mães e muitas mães puderam estar com seus filhos. Eu mesmo tive a oportunidade de estar durante uma parte do dia com minha mãe, outra parte do dia com minha sogra. E é bênção de Deus. Contudo, eu quero convidar você a partir desta relação tão prazerosa, tão linda, tão doce e tão especial, para estabelecer também uma relação com o Senhor. Será que você está interessado nesta noite em estabelecer uma relação mais íntima com Deus? Sabe, queridos, eu vou buscar agora algumas informações que nós trouxemos na live de ontem. A live de ontem acabou acontecendo já no início da madrugada, porque eu estive envolvido até tarde da noite numa reunião ministerial com um pastor que veio do interior para estar conosco. Portanto, a live foi mais tarde. Eu não vou repetir, claro, tudo aquilo que dissemos na madrugada passada. A live está gravada, está à sua disposição. Você pode assisti-la quando quiser. Mas eu quero buscar uma informação que foi trazida ali. E a partir daquela palavra, trazer para nós, inclusive aproveitando a passagem do Dia das Mães, hoje, trazer para nós um entendimento do que Deus tem preparado para aqueles que estão interessados numa relação mais íntima com Ele. Será que você está interessado, interessada numa relação mais íntima com Ele? Numa relação de amor incondicional? Numa relação de amor irrestrito? Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Numa relação de amor para sempre? Suenha Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Entenda o seguinte. Joyce, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus nos amou primeiro. Assim como nossas mães nos amaram primeiro. Daniane Melo, seja bem-vinda, Deus abençoe. A mãe começa a amar seu filho antes dele nascer. O bebê ainda está em formação no ventre materno. E quando a mãe tem conhecimento dessa gestação e ela começa a ter os primeiros sinais da vida que ela carrega no seu útero, ela já ama. E ela ama com todas as suas forças. Assim também é o amor de Deus. Nós ainda não havíamos sido gerados. A Bíblia fala que Ele nos escolheu primeiro. Antes da fundação do mundo, nós não havíamos sido gerados. E Ele já nos escolheu. E Ele já nos amou. Gilane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nós ainda não havíamos nascido. E Ele já nos amou.
Nalva, seja bem-vinda, Deus abençoe. E Ele já nos escolheu, e Ele já nos chamou. Maria Livanete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele já nos separou para o louvor da sua glória, muito antes da fundação do mundo. Assim como nossa mãe já desejava ansiosamente o nosso nascimento para ter o filho nos braços, e ela já amava aquela criança com todas as suas forças, assim também Deus nos ama. E deseja estabelecer conosco esta relação de intimidade profunda. Esta relação de amor por excelência. Leonice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Esta relação de amor incondicional. Assim é a relação que Deus deseja estabelecer com você e comigo. A mesma relação que um dia nossa mãe estabeleceu conosco e aquelas que são mães estabeleceram com seus filhos. A mesma relação de amor incondicional. É por isso que nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Quando eu entendo isso, aí eu vou buscar a informação da live de ontem. Eu posso ter paz no meu coração, porque Ele conhece os meus temores. Foi sobre isso que falávamos ontem. Ele conhece os meus temores, eu posso ficar em paz, Ele é meu pastor. Eu busquei essa informação lá no Salmo 23. Eu posso ter descanso, eu posso ter paz no meu coração. Ele me ama incondicionalmente, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia mansamente a águas de descanso. Bruno Oliveira, seja bem-vinda, Deus abençoe, porque Ele sabe que eu tenho medo, eu enquanto ovelha tenho medo de água corrente. Então Ele prepara um lugar onde a água está calma, para que eu tenha descanso. Esse é o amor incondicional. Mas então Ele espera o que em troca? Não espere em troca. Porque Ele ama, Ele prepara o lugar das águas calmas. Porque Ele conhece os meus temores. Ele sabe que eu tenho medo enquanto ovelha. Ovelha tem medo de água corrente. Ovelha tem medo de água em movimento. Ela não bebe, ela é medrosa, ela não chega perto, ela se assusta, ela foge, ela passa por encrencas, porque ela é absolutamente um bichinho extremamente frágil. E entre outras coisas, ela tem medo de água corrente. Então Ele prepara uma fonte de águas calmas. Deus tem para você. Vanusa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus tem para você uma fonte de águas calmas. Alexandre Oliveira, bem-vindo, Deus te abençoe. Por quê? Porque Ele conhece os teus temores. Tem muitas pessoas que se esquecem que Deus conhece. EP Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus conhece. Ele sabe do que você tem medo. Ele sabe da tua insegurança. Ele sabe da sua incerteza. Ele sabe do seu receio. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece os seus problemas na alma. Guilherme Pereira, bem-vindo, Deus abençoe. Ele conhece as suas feridas antigas. Ele sabe cada detalhe da sua história. E porque Ele te ama, Denise Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Ele prepara um lugar de água calma, para que você tenha descanso. Ele prepara um lugar. Por quê? Porque Ele conhece os meus temores. Assim como a mãe... Já reparou? A mãe sabe exatamente o que o seu filho tem medo. E o que ela faz? Por isso eu estou fazendo este paralelo com as mães e seus filhos.
A mãe sabe exatamente o que a criança tem medo, então ela o protege, ela protege o seu filho, ela protege e prepara um lugar de descanso. A criança cai, se machuca e a mãe leva a criança, porque a criança está com medo. Às vezes mais do que o machucado, ela está com medo, porque caiu, porque assustou. É claro que isto fica mais visível, mais compreensível em se tratando de crianças pequenas. Luciete Oliveira, Margarete, sejam bem-vindas. Toinha Tatá, seja bem-vinda. Deus abençoe. Fica mais notório isso se pensarmos em crianças bem pequenas. Então a mãe pega aquela criança, não foi nada, meu filho. Fique tranquilo. Mamãe está aqui. Não se preocupe, porque ela conhece os temores dos seus filhos. Assim o Senhor, enquanto pastor, Ele conhece os teus temores. E quando você está em pânico, Sônia Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Quando você está desesperado, quando você está inseguro, Ele vem falar com você e fala, fica em paz, eu conheço os seus temores. Josué estava com medo. A verdade é essa, Josué estava em pânico. Eu não consigo liderar esse povo. Eu vi o que Deus fez por meio de Moisés. Eu não sou Moisés, eu não consigo. Então ele entra em pânico. Fica com medo. Mas Deus vem. E a primeira coisa que Deus fala a Josué, não temas. Eu conheço os seus temores. Não se preocupe. Eu amo você. Eu te escolhi. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Você fará esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus antepassados. Como eu fui com Moisés, não se preocupe, eu serei com você. Ele conhece os seus temores. Ele conhece os meus temores. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que eu preciso. O amor de Deus. Assim como o amor de uma mãe. É um amor que entende. Márcia Cruz, seja bem-vinda. Deus abençoe os seus, os meus, os nossos temores. Por isso aqui na Bíblia existem tantas vezes a palavra não temas. Ele conhece os seus temores, não se preocupe. Você não precisa nem explicar. Assim como uma criança, ela não precisa explicar para a mãe o seu medo. A mãe já sabe. A criança não precisa nem dar grandes explicações. Mãe, eu estou com medo, eu estou inseguro. A mãe sabe. Ele conhece os teus temores. É por isso que o salmista Deus diz assim, Senhor Deus, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. E o salmista só podia dizer isso por quê? Porque Deus conhece os seus temores. As mamães de plantão aqui sabem muito bem do que estou falando. Nádia Alves, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você conhece os temores do seu filho? Não conhece? Assim Deus também conhece os meus temores. E o que Ele faz? Por conhecer os meus temores, Ele não me expõe aquilo que eu tenho medo. Juliana Noronha, bem-vinda. Deus te abençoe. Pelo contrário, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas de descanso. E se você continuar no Salmo 23 ainda, Ele me guia pelas veredas da justiça, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O Senhor está comigo, Ele conhece os meus temores, eu não temerei. Ele tem cajado, Ele tem vara que me consola. Eu não temerei. O que eu
quero propor nesta noite é que você possa erguer a sua cabeça e dizer: eu não temerei. Ele conhece os meus temores, então eu descanso no Senhor. Eu não temerei. Ele conhece o meu medo, Ele conhece a minha fraqueza, Ele conhece a minha insegurança, Ele conhece o meu receio, Ele conhece a minha limitação, Ele conhece as minhas dificuldades. Então eu não temerei. Eu não temerei. Porque Ele conhece. E não apenas conhece, como cuida. Não apenas conhece, como um bom pastor. Ele vai e Ele me guia. O pastor é aquele que vai à frente e guia. Marciane Matos Lima, Vera Lúcia, Marilande Carvalho, sejam bem-vindas em nome de Jesus. O pastor é aquele que vai na frente e guia. Igor Samuel, seja bem-vindo, Deus abençoe. O pastor é aquele que vai na minha frente e me guia. O pastor é aquele que lidera, mostrando o caminho. E ele vai à minha frente endireitando os caminhos tortos, diz o profeta. Quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. O Senhor, Ele lidera, Ele guia. Então eu não preciso ter medo. Perceba que é por isso que você não precisa se preocupar com o que você deverá comer, ou beber, ou vestir, ou onde vai dormir. Mila Leal, seja bem-vinda, Deus abençoe. Lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte? As aves dos céus não plantam, não colhem, não juntam em celeiros, e o Pai as alimenta. Por que você tem medo de faltar alimento? Ah, mas a crise, a inflação, o dólar, a guerra na Ucrânia, etc. Mas por que você tem medo? O Pai alimenta as aves do céu. Será que você não vale mais que a ave do céu? E aí ele continua falando da flor do campo, do lírio, que nem Salomão, com toda a sua formosura, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, se vestiu como uma delas. E uma flor do campo, um lírio, está ali hoje, amanhã não está, ninguém sabe da existência dele. Você não vale muito mais do que um lírio, do que uma flor do campo. Lu, seja bem-vinda, Deus abençoe. E é o Senhor, as flores do campo não tecem suas vestes, e o Senhor as veste. E por que você está preocupado com o que vai vestir? Acaso você não vale mais do que a flor do campo ou que a ave do céu? E o Senhor, por isso que não posso, não preciso, não careço de estar ansioso com coisa alguma. Porque o Senhor é que sustenta. Porque o Senhor é o meu pastor. Então não vai faltar nada. Está escrito. Tenha paz no seu coração. O diabo trabalha para que você fique ansioso. Como aquela ovelha que está diante da água corrente. O diabo trabalha para que você fique ansioso. A ovelha, quando ela fica diante de água corrente, ela fica ansiosa. Você está parecendo ovelha. Tem muita gente aqui nessa noite que está parecendo ovelha. No meio da água corrente. Está parecendo ovelha. No meio da cachoeira. Está parecendo ovelha. No meio da correnteza do rio. Anabela, seja bem-vinda, Deus abençoe. De modo nenhum. De modo nenhum. Ele leva você para águas calmas. Então por que você está ansioso? Porque a ovelha, quando se depara com águas correntes, ela fica ansiosa. E o Senhor não quer você ansioso.
O Senhor não quer você ansiosa. Por quê? Maria de Jesus, seja bem-vinda, Deus abençoe. Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Ele conhece os teus temores. Você está com medo disso, daquilo, de faltar comida, de faltar o gás de cozinha, a roupa para o filho, a mensalidade, o aluguel. Ele conhece os teus temores. Mas você está ansioso por quê? Se ele veste o lírio do campo, se ele alimenta a ave do céu, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Por que você continua ansioso desse jeito? Ele conhece os teus temores. Eu não temerei, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Que você possa sair daqui nesta noite dizendo, eu não temerei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos celeiros, ainda que não haja vacas nos currais e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não temerei. Eu me alegrarei. Porque Ele tem cuidado de nós. Até aqui. Sabe, queridos, tem muita gente... Presta atenção no que eu vou falar. Escuta. Escuta com cuidado. Quando Samuel colocou uma pedra em Mispá, e ele disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glorifica daqui para trás. O povo costuma querer olhar daqui para frente. Ah, mas e amanhã? Qual vai ser a situação com os filisteus? E amanhã qual vai ser a situação com os amorreus? E amanhã qual vai ser a situação dos plantios, das colheitas, do armazenamento dos grãos? Como é que vai ser a situação da saúde? E amanhã? Não. Basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje, até aqui, até hoje, o Senhor nos ajudou. Você chegou até aqui, você está alimentado, você está vestido, você tem um dispositivo móvel celular, você está me acompanhando, você tem internet, você tem uma família, você tem saúde. Até aqui o Senhor ajudou. Então, eu preciso agradecer porque até aqui Ele ajudou. Eu não vou ficar ansioso se Ele vai ajudar amanhã. Vivemos um final de semana muito especial, minha família e eu, começando na sexta-feira e terminando hoje. Diversas celebrações em família. Então eu posso chegar neste fim de noite de domingo e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, glória a Deus. Wellington Tavares, bem-vindo, Deus abençoe. Ah, mas amanhã eu tenho conta para pagar, não tenho todo o dinheiro, tenho que correr, tenho que fazer, tenho que... Não. Até aqui Ele ajudou. Amanhã eu entrego, eu confio e eu descanso. Até aqui Ele cuidou. Amanhã Ele me leva para as águas de descanso. Até aqui Ele supriu. Amanhã Ele me ajuda. Leonice Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Hoje Ele nos deu vitória. Hoje Ele cuidou de nós. Hoje Ele nos sustentou. Até aqui Ele nos garantiu. Glória ao Senhor. Edson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Porque amanhã eu confio, eu entrego e descanso. Eu quero orar com você para nós concluirmos. Eu não vou me estender. As nossas lives não são longas. Afinal de contas, estamos aqui há 765 dias. Todos os dias. Se for longo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais olhar para a cara desse homem. Então bora lá. Vamos orar. Bora lá. Vamos descansar no Senhor.
Ou você acha, peraí, quem tem ou teve filho pequeno, a criança está preocupada com amanhã? A criança está preocupada se vai ter roupa para ela vestir amanhã? A criança está preocupada se vai ter comida para ela comer amanhã? A criança está preocupada se tem conta para pagar amanhã? Roseli Nicolau, bem-vinda, Deus abençoe. Tá nada. Porque ela confia que a mãe vai dar um jeito e o pai também. Então eu descanso. Eu quero orar com você. Você que está ansioso, é você mesmo, que está ansioso demais. Ô crente, a Bíblia ensina que eu não devo estar ansioso com coisa nenhuma. A ansiedade não vem de Deus. A ansiedade não é de Deus. Ele cuida, porque Ele ama. Ele não vai deixar a sua casa cair. Confia. Vamos orar. Vamos apresentar os pedidos de oração. Vamos apresentar as vidas daqueles que estão conosco. Crendo que Ele cuida. Ele conhece os meus temores. Então eu quero que você declare, pela fé, eu não temerei. Eu tenho desenvolvido, e isso é um aprendizado, o seguinte hábito. A cada dia eu levanto e entrego a situação daquele dia. E quando termino o dia eu agradeço por aquela vitória ou aquelas vitórias naquele dia. Cristiane Alves, Rosângela, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Declare simplesmente, eu não temerei. É claro que isso requer fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, então exercite a sua fé. Declare. Profetize, a autoridade diga, eu não temerei, mesmo que as perninhas estejam balançando e o joelho batendo. Eu não temerei, porque eu creio. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão ao vivo conosco. Muito obrigado por suas famílias, lares, parentelas. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, como uma mãe que não se esquece dos seus filhos. Assim também o Senhor não se esquece de nós. Mesmo que a mãe venha se esquecer, o Senhor não se esquece. E como bom pastor, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me leva às águas de descanso. Por isso, Pai, eu te agradeço por todas as vidas que estão conosco, quase 30 pessoas ao vivo, e também por estas, cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Problemas de saúde, causas na justiça, problemas de emprego, problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas os mais variados. Nós cremos e não temeremos, porque entregamos, confiamos e descansamos. Que Deus complete a obra na vida de cada um, em nome de Jesus. E que você aprenda a descansar. Traga paz ao coração do teu povo nesta noite, Senhor. E uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Sandrinha, bem-vinda, Deus te abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Shalom. Paz do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminho. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Boa noite, boa semana.